Oi amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da série Perguntas e Problemas. Você pode enviar a sua pergunta através do nosso site, do Projeto Saber e Mudar. Você está vendo o link aí? Ali você vai em Fale Conosco e você pode enviar a pergunta diretamente ou então pelo nosso e-mail mesmo, contato@sabermudar.com.br. Pode enviar por escrito ou então fazer um vídeo. Se você usar o celular para fazer o vídeo, lembra de colocar na posição horizontal, certo? Vamos então para uma pergunta que nos foi feita por uma irmã que não se identificou, não identificou também a cidade. Ela diz o seguinte: sempre fico com essa dúvida. Quando adquiro um livro espírita, como saber se o conteúdo está realmente de acordo com a doutrina espírita? Primeira coisa, estude a doutrina espírita corretamente, profundamente, sem pausa, sem descanso. Releia as obras de Kardec, se você já leu. Aliás, me conta uma coisa, você já leu a Revista Espírita do Allan Kardec? Poucos espíritas leram, hein? Espíritas, não estou dizendo de curiosos, estou dizendo de espíritas. Há muitos anos espíritas, trabalhando, estudando a doutrina, não leu Allan Kardec. Allan Kardec não é só, como se fosse pouco, as 5 obras fundamentais, as 5 obras básicas, digamos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, obra fundamental para a compreensão da doutrina espírita, do espiritismo, e também a Revista Espírita, 12 fabulosos volumes, cada um contendo 12 edições da Revista Espírita que Kardec sozinho, à luz de vela, sem máquina de escrever, sem computador, no século XIX, artigos brilhantes, um conteúdo excepcional, racional, profundo, abrangente, a respeito de diversos assuntos, à luz da doutrina espírita, esclarecendo e já deixando as bases fundamentais do que é realmente a ciência espírita. Isso aí tem que ser estudado e reestudado sempre. Não apenas trechos, mas integralmente. Depois de se ler integralmente é que vamos reler, reestudar e estudar trechos avulsos conforme os assuntos das nossas pesquisas. Mas é preciso ler essa obra fantástica, publicada por mais de uma editora. Indicamos a edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, que no Sesc Centenário do Espiritismo, quando o Espiritismo fez 150 anos, em 2007, lançou essa obra, essa edição maravilhosa, com 12 volumes e mais um volume extra que contém o índice emissivo, com todos os assuntos organizados ali para as nossas pesquisas. Há muitos anos atrás eu lembro que uma hora me dei conta, já espírita há muitos anos, estudando as obras espíritas e os diversos autores, eu me dei conta que eu não tinha lido a Revista Espírita inteira. Eu falei, peraí, como é que pode? Eu li trechos, eu li comentários, estudos, eu li capítulos da Revista Espírita, mas uma hora eu me dei conta, peraí, eu não li essa obra inteira, pera lá, então vamos lá, peraí. Aí fiz um estudo, fiz uma programação de estudo da Revista Espírita, ler um volume a cada 3 meses. Estou compartilhando essa experiência com vocês, que pode ser útil a outras pessoas, e fiz esse programa de estudos, ler uma obra a cada 3 meses, mesmo porque estava lendo outras obras de outros autores, a obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Carlos Bacelli e de tantos outros autores espíritas importantes, e que tem uma contribuição também fantástica para o conhecimento da doutrina, e todo o assunto relacionado, todo o assunto que possa ser estudado à luz da doutrina espírita. Então, não ia ler só a Revista Espírita em 3 anos, não é? Mas também, ao mesmo tempo que lia, continuava estudando outras obras. E assim fiz. Foram exatamente 3 anos ininterruptos estudando a Revista Espírita. Eu lembro que até quando eu concluí, conversei isso com uma amiga minha, ela falou, nossa, é uma faculdade, né? Realmente
é uma faculdade, a Revista Espírita de Allan Kardec. Então, isso, primeira coisa, então, é entender, conhecer a fundo a obra de Allan Kardec. Quando a gente entender, quando a gente assimilar a mentalidade científica, didática, a sensatez e a profundidade intelectual e moral de Allan Kardec, nós vamos poder ler qualquer obra e para decidir se aquilo realmente expressa o Espiritismo na sua essência, sem distorções. Lembrando que a doutrina espírita, como diz o próprio Allan Kardec, é uma doutrina científica que acompanha os avanços da ciência e que vai se aprofundando. Ele mesmo disse que muita gente acha que o Livro dos Espíritos esgotou todos os ensinamentos que poderia passar. E não é verdade. Ele tem ali em síntese tudo o que a ciência até agora não derrubou, ao contrário, vem comprovando cada vez mais, mas que é preciso avançar, né? A doutrina vai avançando, como vem avançando ao longo das décadas e nesses 160 anos de codificação kardeciana. Sem contar com a contribuição fantástica de Chico Xavier em mais de 500 obras, né? A principal delas é a sua própria vida, o seu trabalho e a sua vivência, e que então deve ser estudado também com continuidade e sem descanso, né? O nosso conhecimento, nós vamos ter muitas encarnações para assimilar a doutrina espírita e para vivenciá-la. Então, a primeira coisa é isso, a gente entender realmente e ter segurança no conhecimento das suas bases fundamentais e que são inamovíveis. Agora, é engraçado que o Chico Xavier, uma vez, a doutora Marlene Nobre chegou para ele e disse assim: eu vou ler em vez de reproduzir, porque aí a gente não vai distorcer o que está escrito. É na obra O Apóstolo do Século XX, Chico Xavier, de Weimar Muniz de Oliveira. O capítulo é Gato por Lebre. Você vai clicar aí no link e vai direto para o site do Projeto Saber e Mudar, no ponto específico em que existe esse texto, que você pode estudar, copiar e repassar para outros amigos. Eu vou ler só um trecho deste capítulo, em que o autor diz o seguinte: no que diz respeito ao livro espírita, disse que tem vindo a lume uma verdadeira avalanche de livros de má qualidade, repetitivos, fracos de conteúdo e pobres de forma. Não há dúvida de que tem sido assim mesmo. Porém, nada se pode fazer para estancar tais fontes, de vez que a liberdade de pensamento e de opinião é uma das garantias inscritas em nossa Carta Constitucional. Só resta um meio para, pouco a pouco, solucionar ou amenizar pelo menos esse grave problema: a conquista de conhecimento básico da doutrina espírita, que somente se adquire através do estudo do Pentateuco kardeciano. Aí eu mesmo fiz uma nota sobre esse trecho, explicando: são consideradas o Pentateuco kardeciano as 5 principais obras de Allan Kardec, como já citamos aqui: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. À medida que o leitor for se inteirando dessas bases, irá adquirindo condições de selecionar suas leituras, sendo o censor de si mesmo, liquidando o risco, com o tempo, de tomar gato por lebre. A respeito desta importante questão, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil, desencarnada recentemente, e diretora da Folha Espírita de São Paulo, fez a seguinte pergunta ao Chico Xavier: tem surgido muitas obras no movimento editorial espírita de cunho psicográfico que não são de boa qualidade e às vezes até conflitantes com determinados ensinamentos. Não há nada que se possa fazer? Resposta de Chico Xavier: não, porque eu acho que isso é um mercado. Cada lavrador leva ao mercado a produção que ele consegue obter da terra. Agora, o consumidor é que vai dizer, não é mesmo? Então temos que estudar de tudo, não é? A doutrina espírita, ela não é proibitiva, mas em nenhum sentido. Respeita profundamente a liberdade de pensamento e explica que tudo deve ser estudado, analisado. Com o tempo, é claro, conforme a gente vai estudando, a gente vai apurando o nosso senso, intelecto científico da percepção da verdade, a gente vai selecionando melhor o material que vai ler, não é?
e vai deixando de perder tempo com certas coisas que pouco acrescentam ou que estão eivadas de erros que vamos percebendo com o tempo. Então a gente vai, continua estudando tudo, mas a gente vai se concentrando naquilo que responde mais profundamente, de maneira mais clara, mais científica, a todos os assuntos que a gente vem a estudar. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção para não se perder e também não começar a admitir certas teorias que distorcem a doutrina espírita e que, portanto, não contribuem em nada para que a gente chegue até o conhecimento da verdade. Mudando completamente de assunto, vamos para uma mensagem que recebemos de uma jovem de 23 anos de Aracaju, Sergipe. Ando meio perdida, desesperada. Estou rodeada de falsidade. Minha família odeia o meu noivo. Falam mal de mim o tempo todo. É uma família muito conservadora. Ainda não sei como vocês podem me ajudar. Preciso de conselhos e orações. Toda essa energia ruim da minha família está fazendo com que eu e meu noivo briguemos demais. Não sei se está valendo a pena. Não sei se ele é mesmo a pessoa certa para mim. Na verdade, não sei quem está falando a verdade. Me disseram que há um espírito obsessor agindo entre nós. Acho que ele não tem consciência disso. Então, não sei qual seria a culpa dele. Meu Deus, quantas dúvidas! Se puderem, me ajudem, por favor. Essa comunicação, na verdade, foi nos enviada há muitos anos atrás, por escrito, através do site da instituição em que trabalhávamos. Nós respondemos e são problemas que nós não temos condições de responder no sentido de esclarecer os intrincados processos reencarnatórios de cada criatura, de cada espírito encarnado aqui na Terra, porque não temos acesso a isso, não temos condições mediúnicas de chegar a essas informações, e ainda que tivéssemos, nós não podemos interferir, nós temos que ter um respeito profundo sobre a história de vida de cada pessoa, e nós não sabemos até que ponto podemos interferir para realizar aquela intervenção, ajudar da maneira como a pessoa gostaria de receber essa ajuda, não é? Então o plano espiritual, sem dúvida, sabe, os amigos espirituais e o anjo da guarda, digamos, entre aspas, anjo da guarda, o principal orientador espiritual dessa moça, que certamente a acompanha e a ajuda, para poder esclarecer o porquê. Às vezes a gente quer saber o porquê de determinada situação, não é? Mas se antes a gente entender com clareza o que é a reencarnação, como ela se processa, por que temos determinadas pessoas em família com as quais não temos afinidade, por que estamos ali juntos, né? E o futuro que vamos atingir quando temos paciência, quando procuramos ser amoráveis, quando procuramos ajudar sem imposição. Então, nesse sentido é que vamos acalmando o nosso sentimento, a nossa revolta que é injusta, porque para estar naquela situação há uma razão, e aí então nós vamos acerenando a nossa mente para saber como agir, sem infringir o livre-arbítrio dos outros, mas também sem deixar que os outros interfiram no nosso processo de vivência do aprendizado daquela situação, porque nós temos a liberdade de agir conforme achamos certo, né? A gente se equivoca muitas vezes, sem dúvida, precisamos de orientação, precisamos de ajuda, de conselho, precisamos de uma religião, de uma espiritualidade para centrar o nosso pensamento, mas nós não podemos deixar que os outros, por interferências, né, ligadas ao egoísmo, ao apego, à ignorância, venham querer decidir que caminho a gente tem que seguir, né? Nós temos liberdade de atuação, né? A gente precisa evitar criar problemas para os outros, mas também nós não podemos deixar que os outros criem problemas para nós, né? Conforme o egoísmo de cada um, a falta de visão, a ignorância e o apego. Então isso é outro lado da questão. E muitas vezes a gente consegue ajudar o outro, mesmo nós mesmos somos muito ignorantes, não é? Nós não sabemos de cada caso,
do que aconteceu com aquela pessoa para ela estar vivenciando aquilo, mas nós sabemos que há uma razão para isso. Né? Quando a gente estuda a doutrina, a gente sabe que há uma razão para isso e que a pessoa precisa se esforçar para sair daquilo sem ferir o livre-arbítrio de ninguém. Então, muitas vezes, a oração que nós fazemos para essa pessoa é uma ajuda, é a ajuda que ela precisa. Ser ouvida, como ela diz aqui, ó, eu preciso de conselhos, de vibrações, de orações. Então isso, mesmo à distância, nós podemos estar proporcionando para aquela criatura um alívio, né? Até mesmo no seu sistema nervoso, que nós sabemos que a oração tem uma atuação muito precisa, muito profunda ali para ajudar a pessoa, que é às vezes o que ela precisa, para conseguir se centralizar, para se asserenar e aí ter mais condições de sair daquele problema, de decidir o que fazer, não é? Nós escrevemos para ela então, acompanhamos durante um tempo, fizemos as orações, as vibrações, o tratamento espiritual junto aos médicos da espiritualidade e depois ela nos escreveu, né, dizendo que ela estava muito feliz, ficou muito feliz com a mensagem. Eu não vou ler aqui o e-mail dela inteiro, ficou mais tranquila, sentiu que ela recebeu muita ajuda, né? Ela conseguiu tomar uma decisão sobre o que fazer naquela situação. Ficou extremamente grata e feliz com a ajuda, com a atenção que a gente deu para ela, né? E você veja como é importante a oração e a gente dá essa abertura, né? Seja para as pessoas, para os amigos, para os parentes que estão próximos de nós ou para um desconhecido. A gente sempre pode ajudar. Você está vendo aí o link dentro do site do Projeto Saber Mudar, grandes temas ali dentro. Dentro de grandes temas, nós vamos encontrar mais de 50 temas. O link que você está vendo aí é sobre o tema específico oração. Até agora temos 45 textos que com o tempo serão acrescentados. Então dá uma olhada naquilo, dá uma olhada não, leia, leia com atenção, né? Não fica só passando o olho não, porque na internet às vezes a gente se deixa levar, é tanta coisa e a gente vai e não aprofunda coisa nenhuma, né? Só fica batendo o olho, não lê nada. E aí um pouco assimila também. E depois, quando vem um problema, a gente quer uma solução mágica sem que a gente tenha que fazer nada, né? Então, leia, se não tudo, mas leia alguns textos ali dentro, todos estão numerados, esses 45, com o tempo serão acrescentados, para ver o sentido da oração, não é? Para que a gente perca as ilusões a respeito da oração. O que é a oração? Não a oração decorada, a oração verdadeira mesmo, né? A centralização do pensamento, do sentimento e a ligação com o plano espiritual, o quanto isso pode ser benéfico para todos nós. Então é isso aí, amigos. Semana que vem, então, continuamos com a série de vídeos Perguntas e Problemas. Obrigado e até lá.